Bom dia, meus irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Novamente estou aqui com vocês, a irmã Rejane. E curte meu canal aí, tá? Me segue, passa para as pessoas, para que a Palavra do Senhor possa ser divulgada em tempo e fora de tempo. Amém? Então, hoje nós vamos terminar de estudar o capítulo 15. Se der, a gente entra no capítulo 16. Mas eu acho que não, porque eu vou falar um pouco sobre Paulo. Porque Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Então, nós vamos falar um pouquinho dele. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho dele? Então, primeiro a gente vai estar orando, apresentando as nossas vidas. Continuamos apresentando a Sofia, os irmãos enfermos. E vamos deixar a nossa vida nas mãos de Deus, porque o Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós paramos tudo agora, papai, para sentarmos diante de Ti, para ficarmos diante de Ti, Senhor. Primeiro nós te pedimos, perdoa nossos pecados, papai do céu. Se nós fizemos alguma coisa que te entristeceu, falamos, pensamos, agimos, as nossas atitudes, nos perdoa e nos santifica, nos transforma. O Senhor vai nos transformando dia a dia, Pai. Caminha conosco, segura bem firme na nossa mão. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do Teu nome, Papai. Em nome de Jesus. Senhor, no primeiro nós queremos Te apresentar a vida da Sofia nas Tuas mãos, Pai. Oh, Papai do céu, nós estamos à espera de um milagre, Papai. Venha ao encontro da Sofia, Pai. Cura ela por completo, Pai. Do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Todas as áreas do corpo dela, da vida dela, das emoções, do sentimento, tudo, Pai. Eu coloco diante de Ti, Pai Santo. Estamos à espera desse milagre, Senhor. Ouve o nosso clamor, Pai Santo. Oramos pela vida da Débora, também do Luan, que está lá com ela. Senhor, restaura as forças deles, Senhor. Dá vigor para eles, tira todo o cansaço, Senhor. Aumenta a fé no coração deles, não deixa eles desfalecer, não, Senhor. Eu oro pelos médicos, Senhor, pelas enfermeiras, Senhor, por todos que estão lá naquele hospital no Boldrini, não só lá, Senhor. Quantos lugares tem crianças, adultos, pessoas enfermas, Senhor, em situação desesperadoras, Pai. Eu te peço, Senhor, afofa a cama delas, cobre elas com o teu sangue, Senhor Jesus. Dá força para elas. Senhor, coloca esperança nesses corações, Senhor. Nos ajuda a interceder por eles e não parar, Senhor, e não cessar. Em nome de Jesus, alcança também a vida da Bernadette, da Denise, do Reginaldo, Senhor, do Ju, lá em Londres, ó Deus, e outras pessoas da irmã Carla, irmão Tchãozinho, tantas pessoas enfermas, meu sogro, minha sogra. Senhor, em nome de Jesus, venha ao encontro deles, Pai. Nós te pedimos nessa manhã. Oramos, ó Deus, por cada pessoa que vai assistir esse vídeo, por cada casa que vai entrar a minha voz clamando a tua misericórdia, Senhor. Que haja paz, que haja tua presença, que haja salvação, que haja cura, Pai. Em nome de Jesus. Nos abençoa, nos dá sabedoria, nos dá revelação, entendimento da tua palavra. Nos dá amor, Senhor, para nós te amarmos, ó Deus, como o Senhor nos ama. Nos ensina, Senhor, a olhar os nossos irmãos através dos seus olhos, a amar através do teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda aqui nesse estudo agora. Eu te convido, Pai, Filho e Espírito Santo. Toma os teus lugares ao nosso redor, Senhor, e vamos estudar conosco. Tudo isso eu oro. Te peço e te agradeço, confiando que tu vai resolver os nossos problemas. No nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, mediador, intercessor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.
Então, antes da gente começar a estudar Atos 15, do 22 até o 41, eu quero falar um pouquinho de Paulo, sabe? Nenhuma pessoa, além do próprio Jesus, moldou a história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Isso aqui é um estudo sobre a vida de Paulo, sabe? Mesmo antes de ser crente, seus atos eram importantes, significativos. Sua frenética perseguição aos cristãos depois da morte de Estevão fez com que a igreja começasse a obedecer à instrução final de Cristo, de levar o evangelho ao mundo inteiro. Paulo era muito religioso. Ele foi criado aos pés do Gamaliel. Gamaliel era um dos ministros lá dos sacerdotes, sabe? Sua instrução, conduzida por Gamaliel, fora a melhor e disponível. Suas intenções e esforços eram sinceros. O Senhor viu o coração dele. Ele estava assim, cuidando da igreja do Senhor. Ele perseguia aquele povo porque ele achava que aquele povo não servia a Deus. Por isso, Paulo detestava a fé cristã e perseguia os cristãos sem misericórdia. É como eu oro, sabe? Sempre que eu vou orar por meus filhos, para mim, para qualquer pessoa, eu falo, Senhor, que eu venha amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. Que fazer a sua vontade seja o maior desejo do meu coração. E Paulo, ele era assim. Ele amava o que o Senhor amava e odiava o que o Senhor odiava. Só que ele não tinha encontrado com Cristo. E quando ele encontrou com Cristo, tudo isso mudou, né? Paulo obteve permissão para ir a Damasco, para capturar, né? Então, Paulo conhecia, no caminho de Damasco, ele conheceu o Senhor Jesus pessoalmente, aleluia. Igual eu falo, e a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Quando a gente conhece Jesus, a nossa vida muda, são outras coisas. Então, até a conversão de Paulo, pouco fora feito para transmitir o evangelho de Deus para outros lugares. Estava todo mundo reunido naqueles lugares, orava, buscava o Senhor, a igreja primitiva, mas ela não tinha sido disseminada como Jesus falou, né? Então, Filipe pregara em Samaria a um homem etíope. Cornélio, um gentil, se converter através da pregação de Pedro. E em Antioquia da Síria, alguns gregos se reuniram aos crentes. Quando Barnabé foi enviado de Jerusalém para examinar essa situação, foi a Tarso para encontrar Paulo e trazê-lo a Antioquia. E junto, eles trabalharam entre os crentes dali. Eles foram enviados em uma viagem missionária, a primeira de 3 que Paulo faria para levar o evangelho a todo o Império Romano. A questão problemática de os crentes gentis terem que obedecer às leis judaicas antes que pudessem se tornar cristão causou muito problema na igreja primitiva. E estava causando. Paulo trabalhou duro para convencer os judeus que os gentios eram aceitáveis, mas passou ainda mais tempo convencendo os gentis de que eles eram aceitáveis a Deus. As vidas que o Senhor Jesus Cristo tocou através da pregação e do exemplo de Paulo foram transformadas e incentivadas a conhecer cada vez mais o Senhor. Deus não desperdiçou nenhum aspecto de Paulo. Sua origem, sua instrução, sua cidadania, sua mentalidade, nem mesmo suas fraquezas. Então, hoje o Senhor te pergunta, você está disposto a permitir que Deus faça o mesmo por você? Que use a sua vida, a minha vida, para alcançar outras vidas, para ser transformadas, para levar a palavra do Senhor? Então, nós jamais saberíamos se tudo que Ele pode fazer, até permitir que Ele tenha tudo o que você é. A gente nunca vai descobrir o que Deus pode fazer para usar a nossa vida até nós nos entregarmos totalmente a Ele. Fazer a vontade dEle totalmente. Sabe? Que nós vamos trocar a nossa fraqueza pelo poder de Deus. Pela imensidão dEle, porque Ele é imenso. E Ele pode fazer coisas maravilhosas através da nossa vida.
Paulo, ele tinha qualidades e ele realizou muitas coisas. Ele pregou Cristo por todo o Império Romano em 3 viagens missionárias. Escreveu cartas a várias igrejas e essas cartas se tornaram parte do Novo Testamento. Jamais teve medo de enfrentar um problema de frente e lidar com ele. Nós não podemos correr, porque nós temos o amor de Cristo. E como está escrito na palavra de Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele era sensível à orientação de Deus. E apesar da sua forte personalidade, sempre fez o que Deus lhe orientou a fazer. Mas ele, como ser humano, como nós, ele tinha fraquezas e enganos. Ele, por exemplo, ele testemunhou e aprovou o apedrejamento de Estevão. Ele decidiu destruir o cristianismo seguindo os cristãos. Mas o que aconteceu? Quando ele foi seguir os cristãos, o Senhor catou ele. O que a gente pode aprender com a vida de Paulo? As boas novas são que o perdão e a vida eterna estão disponíveis a todas as pessoas. E são dons da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? A gente pode aprender também com Paulo que a obediência resulta de um relacionamento com Deus, mas a obediência em si jamais criará e conquistará esse relacionamento. Se a gente fazer só o que dá na nossa cabeça, nós nunca vamos ter um relacionamento com Cristo. Mas se nós obedecermos Ele, fazer o que Ele manda, buscar a direção do Senhor, nossa vida vai mudar e nós vamos ter um relacionamento com o Senhor. Nós aprendemos com Paulo que Deus não desperdiça nosso tempo. Ele usará o nosso passado, o nosso presente, para que possamos servi-lo no nosso futuro. Amém? Hoje Deus está preparando você para um futuro glorioso, onde nós vamos anunciar a palavra de Deus e fazer a vontade dEle. E se você já serve o Senhor, hoje o Senhor está te preparando, te dando ousadia, poder, sabedoria para você falar a palavra do Senhor, como Paulo escreveu a Timóteo. Manejar bem a palavra de Deus e ser instruído pelo Espírito Santo. Amém? Então, Paulo nasceu em Tarso, mas ele viajou pelo mundo para servir a Deus. Ele foi instruído como fariseu, aprendeu o ofício para fazer tendas e serviu como missionário, serviu o Senhor como missionário. E as pessoas que viveram na mesma época que ele, foi Gamaliel, Estevão, os apóstolos. Lucas também, um médico, Barnabé e Timóteo. Amém? E o versículo que ele falava sempre era assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto ainda é muito maior, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Quer dizer, ficar vivo. Porque o maior sonho dele era morrer, encontrar com Jesus e viver com o Senhor na glória. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso irmão Paulo, que pregou maior parte do Novo Testamento. Amém? Então agora nós vamos ler. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler Atos, do versículo 22 ao versículo 41, com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito. Amém? Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, não é aquele Judas Iscariotes não, viu gente? E Silas, varões destemidos entre os irmãos, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentis que estão na Antioquia, Síria, Cilícia e Saúde. Eles cumprimentaram ele. Saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbam com a palavra e transformaram a vossa alma.
não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunirmos concordiamente e eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Paulo e Barnabé, homens que já expuseram a vida pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impormos mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos será. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tornasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Tá vendo, gente? Às vezes a gente fala assim: nossa, crente não briga, crente não discute. Não tem sim. Vocês não viram? Que João Marcos deixou eles quando eles saíram na primeira missão, Paulo e Barnabé. Lembra? Voltou para Jerusalém. E o que aconteceu? Agora Barnabé falou: vamos levar. O Paulo falou assim: vamos visitar os irmãos, as pessoas que nós já falamos de Deus para eles. Aí Paulo falou: não, eu não vou levar ele não, porque quando a gente chamou ele para ir, ele não quis ir. Agora também eu não quero que ele vá comigo. Aí Barnabé não gostou do que ouviu. Então ele falou: então eu vou para outro lugar, você vai para um lugar, eu vou para o outro. Mas interessante, sabe o que é interessante, gente? É que até nessas divisões, Deus fazia obra. Sabe por quê? Porque agora não era só uma dupla que ia cuidar dos irmãos que creram. Ia ser duas duplas. Paulo saiu com Silas para um lado e Barnabé saiu com Marcos para o outro lado. E a palavra de Deus estava sendo abençoada, estava sendo edificada. Porque quando a gente vai fazer uma casa, a gente não fura bem fundo para fazer os alicerces, para colocar aquelas agulhas, para a casa ficar forte? Então, agora, duas duplas estavam edificando aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus. E eles iam receber ajuda espiritual, a pessoa lá emocional de Deus, das duas duplas. Amém? Então vamos começar lá no versículo 22, né? Vamos lá, no versículo 22. Posteriormente, Silas acompanhou Paulo, foi o que eu falei agora, né? E no versículo 23 até o 29, essa carta respondia todas as perguntas que os gentios, os gregos, as pessoas de Samaria, que criam em Deus. Então eles respondiam. O que eles não podiam fazer? Eles não podiam, ele escreveu lá tudo direitinho, né? Que eles não podiam comer carne sufocada, comer sangue, coisa oferecida a ídolo, e se ficar longe de prostituição, de lascívia, de fornicação. Por quê?
Prostituição é quando a pessoa é solteira e fica com outro solteiro, está prostituindo. Fornicação é quando a pessoa é casado, entendeu? Não, não é assim não. Fornicação é isso mesmo, é quando é solteiro. E adultério é quando a pessoa é casado e fica com outra pessoa, amém? Então, aqui tá falando para ficar longe disso, né? Tá ficando longe. Então, maravilhosamente, aquela carta, ela deu orientação, sabe? Sendo inspirada pelo Espírito Santo, e explica o que deve ser feito. Embora os leitores, todo mundo já soubesse, os crentes devem ter cuidado não apenas com o que dizem, mas com que maneira podem dizer, certo? Podemos estar corretos em nosso conteúdo, mas podemos perder nossos ouvintes devido ao nosso tom de voz ou à nossa atitude. Graças a Deus, Deus tem me mudado muito, sabe? Mas eu tenho assim um jeito assim, não sei porquê, mas eu vivo orando e pedindo pro Senhor. Eu sou muito autoritária, sabe? E às vezes as pessoas que me conhecem assim à primeira vista têm até medo de mim. Às vezes eu vou conversar, a pessoa pensa que eu tô brigando, mas eu tenho orado, pedido pro Senhor me transformar. Porque a resposta branda aplaca o furor, né? A gente falando assim, bravo assim, então que o Senhor possa nos transformar, que nós possamos falar assim, com calma, com tranquilidade, que o Senhor possa nos ajudar a ser assim, a ter domínio próprio. Isso é o Espírito Santo que dá, mas a gente tem que deixar o Senhor trabalhar em nós. Não adianta a gente falar, Senhor, faz tudo o que o Senhor quiser, mas isso não. Se alguém falar alguma coisa comigo, eu respondo, porque eu sou assim, eu nasci assim. Nós não somos crente Gabriela, amém? Gabriela, por causa daquela novela que teve antigamente, quando eu era criança pequena, muitos anos atrás, a Gabriela cantava assim, eu nasci assim, você sempre assim, você não vai ser sempre assim, eu não vou ser sempre assim, nós podemos melhorar a cada dia mais, o Senhor pode nos melhorar, transformar a nossa vida, a gente pode ser mais tranquilo, mais calmo, nos preocupar menos, porque ontem, eu estava tão preocupada com a Sofia que eu estava destruída, eu não conseguia, estava sentindo dor no meu corpo. Então, isso tudo o Senhor vai nos ensinando. Ontem eu orei e pedi, Senhor, me ajuda, me fortalece a Débora, o Luan. Não é fácil, gente. Só quem vai lá para descobrir tanto que é difícil. E nossa carne é fraca. Sabe? A gente não aguenta, porque nossa carne não aguenta essa pressão. Mas a gente precisa pedir para o Senhor nos ajudar, nos transformar. Que essa paz que o Senhor Jesus falou, que Ele deixou para nós, a paz que excede todo o entendimento, esteja conosco, sabe? Nos dando calma, nos ajudando, nos dando tranquilidade, entendeu? Moderação, é isso, moderação. O Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele escreve lá, fala que o Senhor não deu para nós um espírito de temor e de covardia, mas de poder e moderação. Então que essa moderação possa estar no nosso coração. Então, aí no versículo 31, o debate a respeito da circuncisão poderia até ter dividido a igreja, se não tivesse sido resolvido naquela hora. Mas o Espírito de Deus direcionou aqueles irmãos para eles conversarem, né? Paulo e Barnabé, os judeus da Antioquia, tomaram a decisão correta em procurar os outros apóstolos, buscaram o conselho da liderança, se reuniram e chegaram a um denominador comum, né? Buscando sábios conselhos, obedeceu, resolveu tudo com a presença de Deus, né? Então, se você tiver com algum problema, se você tiver com alguma pergunta, se até esse estudo que eu estou falando para você te deixar assim, me pergunta, manda mensagem para mim no privado, conversa comigo, deixa mensagem lá para mim que eu vou te responder. Se for na sua igreja, converse com a sua liderança, resolva. Se for com seu esposo, conversa com ele, com o teu filho, resolva as coisas. Não fica dessa maneira, sabe? Porque o Senhor ordena a bênção onde dá a união e o Senhor quer nos abençoar. Amém? E aí no versículo 36 até o 39, quando Paulo e Barnabé discordou, que eu já até falei sobre isso, aconteceu
que dois lados, dando origem aos esforços missionários. Então, o que aconteceu? Deus trabalha até mesmo no meio dos conflitos e das divergências. Às vezes, Deus permite acontecer alguma coisa por o nosso bem maior, como a Branca falou para mim hoje, né? A gente tem que ficar na presença de Deus e confiar no Senhor, porque Ele trabalha na nossa vida. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o Senhor quer o melhor para nós. Então a gente precisa confiar no Senhor. E aí no versículo 40, a segunda viagem missionária de Paulo, dessa vez ele levou Silas com ele. E começou aproximadamente 3 anos depois da primeira, que terminou a primeira viagem. Os dois visitaram muitas das cidades que Paulo visitara da primeira viagem. Além de outras, ele colocou lá no currículo, né? Então, essa viagem preparou o terreno para o estabelecimento da igreja lá na Grécia. Agora mesmo a gente vai ler sobre isso. Então, Silas estivera envolvido no concílio lá de Jerusalém. E foram um dos 2 homens escolhidos para representar a igreja de Jerusalém, levando a carta e a decisão de volta a Antioquia. Paulo, né, que estava lá na igreja da Antioquia, escolheu Silas para ir com ele. E eles viajaram juntos por muitas cidades, levando a palavra do Senhor. Amém? Então, não vai dar para a gente entrar no capítulo 16 hoje, né? Mas eu acho que ficou bem claro, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Continue na presença do Senhor. Se você estiver triste, assim igual eu estava ontem, muito deprimido, vai para os pés do Senhor. Ora, lê a Bíblia, deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor alimentar a tua alma, porque foi isso que aconteceu comigo ontem. Gente, ontem eu fiquei até de cama. Aí eu orava, levantava da cama e joelhava, falava, Senhor, tem misericórdia. Eu fui para os pés do Senhor. E o Senhor teve misericórdia. Hoje eu estou aqui, dando estudo, levando a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Amém? Deus te abençoe, abençoe a tua casa, os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Que onde você colocar suas mãos, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus, até amanhã. A paz do Senhor.